seja uma obra-prima musical ou um objeto lindamente elaborado, arte e design são experiências humanas que quase todos podem apreciar. Ela tem o poder de te revigorar, reavivar memórias adormecidas ou simplesmente melhorar sua qualidade de vida. E é exatamente assim que artistas e designers se sentem quando seu trabalho não é reconhecido. Leva tempo, esforço e muita tentativa e erro para que pessoas criativas façam trabalhos belos. É realmente desanimador quando ninguém se importa. Todas essas conquistas criativas são mágicas. Essas são todas obras-primas bem conhecidas, mas existem dezenas de milhares de outras criações brilhantes que nunca serão ouvidas, vistas ou reconhecidas. Por que existe uma disparidade tão grande entre os ícones culturais criativos do nosso tempo e os artistas e designers que são tão talentosos quanto, mas continuam sendo ignorados? Por que a sociedade não valoriza a criatividade? Pessoas criativas costumam ser ao mesmo tempo zombadas e desprezadas, mas também respeitadas e celebradas na sociedade. Nossas vidas melhoram muito com o trabalho criativo. Neste vídeo, vou falar sobre problemas da criatividade e compartilhar soluções que funcionaram para mim. Eu não sou um designer mundialmente famoso, nem nada disso, mas consigo escolher os tipos de clientes com quem quero trabalhar, o que é algo que a maioria das pessoas criativas ficaria bem satisfeita. A pessoa comum simplesmente não entende a quantidade de reflexão e cuidado envolvidos em uma obra-prima criativa. Este é David, escultura icônica, mundialmente famosa de Michelangelo. Se observar de perto os olhos de David, verá que cada um aponta em direções ligeiramente diferentes. As pupilas dele são escavadas para projetar sombras mais escuras, intencionalmente. Esses truques visuais tornam o olhar de David intenso e vivo. Parece um pouco estranho quando a imagem está ampliada assim, mas Michelangelo sabia que as pessoas olhariam para a estátua de longe e levou isso em consideração. Há milhares de decisões assim em toda grande obra criativa, seja um belo design de carro, uma peça musical marcante ou uma escultura bonita. Isso é verdadeira maestria, mas a maioria das pessoas não percebe essas nuances porque simplesmente não se importa. No mundo moderno, a conveniência reina. Quanto menos entendemos e pensamos, mais sucesso temos. Se alguém dirige para nós, não precisamos pensar em dirigir, e isso é visto como sucesso. Se alguém limpa nossa casa para nós, isso é sucesso. Se não precisamos pensar nos pequenos detalhes da nossa vida, essa é a medida máxima de sucesso no mundo moderno. Como designer, meu trabalho é evitar que você precise pensar ao usar um produto meu. O que importa é o resultado e como isso nos beneficia. Somos todos iguais, inclusive você e eu. Nós rolamos sem pensar pelo Instagram e por outros sites de mídia social e vemos atos incríveis de habilidade e talento sem nem dar 2 segundos de atenção para eles. Quando foi a última vez que você assistiu aos créditos de um filme? Já reparou nas equipes de efeitos visuais ou procurou saber quem era um ator com papel pequeno? Provavelmente, quase nunca. Nenhum de nós se importa, pois é mais fácil consumir obras criativas do que refletir. Mas, nos filmes, ao menos a pessoa recebe créditos. Geralmente, designers ou criadores não recebem crédito por seu trabalho. Por exemplo, ninguém sabe quem foram as pessoas por trás do iPhone original. Você pode conhecer Steve Jobs ou o designer-chefe Jony Ive, mas e os outros gênios que fizeram isso acontecer? Falando em gênios, aqui estão algumas pessoas que me ajudaram a fazer este vídeo. Talvez você leia agora, mas não te culpo se não ler. E eu não estou culpando ninguém por isso. O mundo moderno é incrivelmente avassalador e todos nós ficaríamos loucos se tivéssemos que tentar entender as nuances de cada detalhe de tudo. Um dos principais motivos da desvalorização das atividades criativas é que exigem muito tempo e esforço, sem impacto direto para nós. Nossa ênfase na conveniência esconde o funcionamento interno das coisas, e somos ativamente desencorajados a realmente entender e, portanto, apreciar grandes obras criativas. Acho que você percebe que os detalhes por trás do olhar de Davi já não têm tanto valor para nós. Esses detalhes são essenciais para o trabalho criativo, mas no final não importam para nós, influenciando outros aspectos da produção. Provavelmente, o mais importante é que as atividades criativas são julgadas com base na escala e não na qualidade ou mérito. A maioria de nós não sabe avaliar atividades criativas, seja em nível conceitual, filosófico ou de execução.
Nosso foco foi apenas em duas coisas: quanto dinheiro gerou e quantas pessoas sabem disso. A criatividade é difícil de medir, o que é um grande problema em ambientes comerciais. Até mesmo criativos nem sempre sabem o que é bom ou ruim. Existe o problema constante de nunca saber se o seu trabalho é realmente bom. Existe um fenômeno conhecido como efeito IKEA, onde as pessoas estão dispostas a gastar 63% a mais em móveis da IKEA que elas mesmas montaram, mesmo que tenham sido montados do jeito errado. Tendemos a valorizar mais nossas ideias do que as dos outros, dificultando avaliar nosso próprio trabalho. Eu posso considerar isso uma obra-prima espetacular, porque meu amigo Jack e eu fizemos isso quando éramos crianças, mas não tenho certeza de quanto isso realmente vale para qualquer outra pessoa. Em outras áreas profissionais, geralmente se resolve um problema concreto. No design ou na arte, isso pode acontecer, mas nem sempre, pois há muitos fatores intangíveis. Qualquer ideia nova que você apresentar, seja ela revolucionária ou terrível, vai receber a mesma reação: deboche. Tendemos a zombar de tudo que é novo e não sabemos como responder. É tão difícil saber se você está diante de algo grande ou se está perdendo seu tempo, o que é um verdadeiro problema com trabalhos criativos radicais. Até o iPhone, um dos designs de produto mais icônicos, nunca teve sucesso garantido. É fácil olhar para o iPhone original agora e ver por que ele faria sucesso, mas isso não era tão claro quando ele foi lançado pela primeira vez. $500? Esse é o telefone mais caro do mundo. E ele não atrai clientes empresariais porque não tem teclado. É provável que valorizássemos a criatividade e o trabalho bem feito como sociedade se realmente fôssemos incentivados a entendê-los. Não surpreende a criatividade não ser valorizada, mas a situação é ainda mais complexa. Resolver um problema de design sem solução predefinida ou criar uma obra-prima artística é como montar um quebra-cabeça em que todas as peças são pretas. O quebra-cabeça não tem começo nem fim, e algumas das peças que são fundamentais para ver o quadro completo estão escondidas em lugares estranhos. Algumas estão nas almofadas do sofá, algumas das peças estão em cima de uma árvore. Outras estão lá embaixo, na praia. É incrivelmente ineficiente, lento e trabalhoso. A criatividade é realmente desorganizada e não linear. Isso é exatamente o oposto de como empresas bem-sucedidas funcionam. Empresas dependem de organização e ordem. Como mencionei, o sucesso do trabalho criativo hoje é medido pelo dinheiro que gera ou por sua fama. A criatividade é incrivelmente difícil de tornar lucrativa porque é muito imprevisível. Mesmo que você encontre aquele conceito de design perfeito, as pessoas que encomendam seu trabalho geralmente vão rejeitá-lo. Mike, do desenvolvimento de negócios, acha que é uma ideia não testada. Karen, do marketing, aponta a falta de dados de vendas. Não é que eles tenham más intenções. Eles só têm interesses diferentes, focados em garantir que a empresa lucre com segurança. Quando alguém criativo vê uma ideia inovadora, os administradores só a veem como uma ameaça arriscada e não comprovada. Mas a questão é que um ótimo design e arte são, por natureza, polarizadores. Se todo mundo gosta do trabalho, provavelmente ele não é tão bom assim. Quando Michelangelo apresentou o Juízo Final, foi criticado pela violência e excesso de nudez. Ele se retrata bem aqui. Esse corpo flácido e deformado é seu autorretrato e mostra o desprezo que ele sentia pelos mecenas que encomendaram a obra. É praticamente exatamente assim que me sinto quando estou trabalhando com um cliente realmente difícil, e você não pode realmente culpar os mecenas e empresários do mundo. Quero dizer, eu sei que é legal e ousado dizer que você quer quebrar o status quo ou algo assim, mas você não vai fazer amigos dizendo para as pessoas que aquilo que elas vêm fazendo com grande sucesso há 50 anos é uma besteira. Quero dizer, isso simplesmente não vai acabar bem. Uma ideia não comprovada é muito arriscada. Você pode ser cauteloso ou criativo, mas não existe um criativo cauteloso. O fracasso faz parte da criatividade, mas não é tolerado em ambientes comerciais. Se você é um designer ou um artista, pense em quantas ideias você tem em um ano que nunca chegam a passar da fase de conceito. Milhares de conceitos, esboços e ideias iniciais acabam descartados enquanto se busca algo melhor. Do ponto de vista dos negócios, essas ideias iniciais são apenas fracassos ineficientes. Já para a criatividade, são essenciais para alcançar o produto final. Como o fracasso não é aceito nos negócios, o medo de errar nos paralisa, e é quase impossível ser criativo quando se está ansioso.
Na verdade, incentivos monetários tendem a ser ruins para gerar ideias criativas. De acordo com 51 estudos analisados pela London School of Economics, incentivos financeiros podem resultar em um impacto negativo no desempenho geral. Para matar a criatividade, recompense as pessoas por um bom trabalho. Por isso, dizem que o Prêmio Nobel é a lápide de grandes obras criativas. Então, antes que eu acabe nunca mais sendo contratado para consultoria de design, quero mencionar que você pode empregar processos e sistemas no trabalho de design para reduzir riscos. Grande parte do trabalho criativo comercial ocorre dentro dos limites do processo da empresa, assumindo pequenos riscos para evitar grandes problemas. A maior parte da minha consultoria paga envolve isso. Mas isso é realmente criativo? De certa forma, sim. Acho que criar novos processos pode ser criativo, mas dificilmente traz resultados revolucionários. Provavelmente resultará em melhorias incrementais, que sinceramente é o que as empresas geralmente procuram. A maioria das pessoas que trabalha como designer, na verdade, só está seguindo um processo muito restrito para criar resultados comprovados e um tanto previsíveis. Designers e artistas jovens focam quase todo o tempo em melhorar a técnica, em vez de aprender sobre o funcionamento das empresas. Passei a maior parte do tempo na escola de design aprendendo a desenhar e fazer maquetes, e não sobre o papel do design no contexto empresarial. O que leva à contratação de criativos como eu ou você é a experiência e especialização. Mas conhecimento e experiência podem prejudicar a criatividade, pois você já faz muitas suposições sobre como o projeto deve funcionar. Isso nos impede de ver outras opções, pois sempre recorremos ao que já funcionou antes. Não há problema nisso, faço isso profissionalmente o tempo todo. Esse é o caminho lógico se você está tentando ser eficiente, afinal de contas. Mas eu diria que isso não é muito criativo. No fim das contas, a maioria dos trabalhos profissionais gira em torno do lucro. Você está fazendo a empresa ganhar mais dinheiro? Se a resposta for sim, descubra como transformar isso em um processo e repita várias vezes. Senão, você está demitido. Tão brutal, mas é verdade. As empresas e a sociedade dizem que valorizam a inovação ou o pensamento divergente, e as empresas podem até ter programas de inovação, mas pouquíssimas realmente assumem o risco insano de ir além da fase da ideia. A maioria das criações revolucionárias vem de quem não tem nada a perder e geralmente são forasteiros. Por exemplo, a Apple criou o iPod depois de escapar por pouco da falência. O filme Rocky foi a última tentativa de Sylvester Stallone de conseguir sucesso como escritor e ator. Coco Chanel, Louis Vuitton, Kanye West e muitos outros rappers, todos esses grandes nomes criativos começaram sem dinheiro, sem perspectivas e sem nada a perder. Quero dizer, claro, veja, há muitos trabalhos criativos espetaculares por aí que foram feitos por pessoas que não estavam desesperadas. Mas a maioria das pessoas não dá esse salto se já está confortável. Mesmo com um trabalho criativo de sucesso, é só isso que as pessoas querem ver. Por isso, já existem tipo uns 7 filmes do Rock a essa altura. Hey, Agent Joe Ed. Hey, Edgy, Joe Andrew. Hey, Andrew. Andrew! Ei, meu Deus. Hey, Andrew. Imagine se Sylvester Stallone tentasse um estilo de filme totalmente diferente. Todos ignorariam ou se irritariam. Quando te veem como o cara do Rock ou do Rambo, é isso que esperam, e não é só pressão externa. Ao se identificar com um estilo ou categoria, tende a querer seguir nisso. Rodney Mullen, por exemplo, é um dos skatistas mais criativos que já existiu. Ele inventou dezenas de manobras e mudou para sempre a forma como encaramos essa arte. Ele venceu 35 de 36 campeonatos ao longo de 11 anos. Vencer não é bem a palavra. O resto do tempo você só se defende e fica numa postura meio de tartaruga. Quando você não está realmente fazendo isso. Isso tira a alegria do que eu amo fazer, porque eu já não estava mais fazendo para criar e me divertir. Quando isso terminou para mim, foi libertador, pois pude criar. Quando essas pessoas têm algo a perder, entram na zona de conforto e deixam de inovar, pois é isso que seu público deseja e é mais seguro para elas. O sucesso e o reconhecimento podem destruir sua criatividade, e eu realmente não culpo nenhum criador por seguir esse caminho. Quero dizer, eu mesmo faço isso muito no meu próprio trabalho. Após tanto esforço e finalmente alcançar o sucesso, é difícil largar uma fórmula que funcionou. Sei que posso parecer pessimista agora.
Há um lado positivo, mas para achar solução é preciso entender o problema. A falta de valorização da criatividade não é só culpa da sociedade. Primeiramente, os criadores simplesmente não são muito bons em negociação porque colocamos muito de nós mesmos em nosso trabalho. Então, isso se torna algo muito emocional e pessoal. Quem mais se envolve no resultado de uma negociação costuma ficar com a pior parte do acordo e tende a notar apenas os defeitos do próprio trabalho. Isso é ótimo porque nos faz evoluir no ofício, mas é difícil valorizar o próprio trabalho sabendo que poderia ser melhor. Muitas obras criativas aclamadas dão prejuízo. Um exemplo famoso são os animadores de As Aventuras de Pee-wee. O estúdio Rhythm and Hues era uma das empresas de animação e efeitos visuais mais aclamadas do mundo. As Aventuras de Pi foi um sucesso mundial de bilheteria. Porém, após o estúdio Rhythm and Hues ganhar um Oscar pelo trabalho no filme, precisou declarar falência. Os criadores foram tão abatidos pela sociedade, por seus professores e por eles mesmos que nem conseguem enxergar o valor do próprio trabalho. Eles pensam ser normal fazer o que fazem por estarem cercados disso o tempo todo. Já tentaram várias vezes me oferecer trabalho de design de graça ou por valor muito baixo. Não sei a situação financeira delas, talvez estejam com dificuldade para pagar o aluguel, então considero isso. Por favor, valorize sua experiência e busque um trabalho extra, em vez de cobrar barato pelo seu trabalho criativo. Não há vergonha nisso. Não há um sistema real de apoio para criativos, ao menos não formal. Se você quiser receber feedback sobre o seu trabalho ou compartilhar com outras pessoas, fique à vontade para entrar no meu Discord. Mas fora isso, não existe um caminho claro, diferente de outras áreas como consultores financeiros, médicos, advogados e por aí vai. Se pegarmos finanças como exemplo, existem programas para encaminhar estudantes para vagas em grandes empresas antes mesmo de se formarem. É compreendido que recém-formados têm pouca experiência, por isso recebem orientação de membros mais experientes para terem sucesso. Enquanto isso, o caminho de design e arte é basicamente tentar uma escola de arte, se endividar em $100 mil e torcer para tudo dar certo. Os designers não só precisam ser criativos com o trabalho que fazem, eles também precisam ser criativos na forma de ganhar dinheiro com suas habilidades. Pessoas criativas consolidadas costumam ajudar bem menos os jovens, adotando uma mentalidade de soma zero. Isso está essencialmente enraizado em uma percepção de escassez de oportunidades, além de egos enormes no design. Pessoas criativas sabem que é difícil medir sua contribuição à sociedade, então desenvolvem um grande ego para parecer importantes. Na verdade, eles são incentivados a menosprezar o trabalho de outras pessoas criativas. O pensamento é que, se você diz que o trabalho dos outros é ruim, isso deve significar que você tem padrões elevados e que o seu trabalho é realmente bom. Designers seniores, por favor, parem com isso. Muitas pessoas percebem facilmente. É simplesmente muito constrangedor. O problema é ainda mais profundo. Muitas vezes sabemos que não nos encaixamos. Vou dar um exemplo da minha vida. Na segunda série, os professores davam adesivos de estrela amarela aos alunos por bom comportamento ou por completar tarefas. Os alunos colocavam os adesivos na carteira como uma espécie de medalha de honra. E a garota sentada na minha frente tinha facilmente mais de 100 deles, todos organizados em uma fileirinha bem arrumada. Quase todos os alunos também tinham muitos adesivos de estrela nas carteiras. Acho que eu tinha uns 7, enquanto a pessoa na minha frente tinha bem mais de 100. Olha só quantas estrelas você tem. Eu nunca vou ser tão bom assim. Era um sinal claro para mim. Eu não me encaixava nesse sistema, assim como a maioria das pessoas criativas. A sociedade espera que você seja uma abelhinha trabalhadora, mas muitos criativos são abelhas assassinas rebeldes. Às vezes, criatividade parece uma maldição, não um dom. Você não consegue escapar dos seus próprios pensamentos e quer que suas ideias sejam reconhecidas, mas na maioria das vezes, ninguém se importa. E isso não é fácil lidar com isso. Eu sei que isso parece negativo, mas prometo que você ficará mais otimista até o fim do vídeo. Para resolver o problema, é preciso entendê-lo. A criatividade não é só esquecida, mas muitas vezes mal vista na sociedade moderna. Ao tentar algo novo ou inovador, você pode enfrentar ceticismo, ridicularização ou hostilidade. Como mencionei antes no vídeo, vou te dar um exemplo específico. Meu amigo Raf viu Prince ao vivo em um show em 1981. Na época, ele era um artista em ascensão, mas ainda não tão famoso quanto hoje.
O público não sabia o que pensar dele. Ele era um homem negro andrógeno, usando uma sunga e um sobretudo, cantando letras sexuais bem explícitas. Ele cantava uma mistura única de funk, soul, rock e R e B, e as pessoas não sabiam onde encaixá-lo. Era Rick James? Jimi Hendrix? Por que se vestia assim? E quando as pessoas ficam confusas com algo novo e criativo, elas ridicularizam. E foi exatamente isso que aconteceu. O público se voltou contra Prince. Este é um áudio real do show. O que você está ouvindo é um estádio com 94 mil pessoas vaiando um homem de cueca tipo sunga. Eles estavam jogando comida, garrafas e sapatos nele. Nem imagino o quanto isso foi decepcionante para Prince. Quero dizer, ele provavelmente achou que essa seria a grande chance dele, uma oportunidade de mostrar sua música para o mundo. E aí descobre que todo mundo odeia ele e o trabalho dele. O mais incrível é que Prince teve coragem e convicção para seguir em frente. Ele se tornou um dos músicos mais icônicos da história moderna. Muitos esquecem que Prince, além das letras ousadas e do estilo excêntrico, é um músico incrivelmente talentoso. Ele tocou todos os instrumentos sozinho em seu álbum de estreia e é um guitarrista virtuoso. Acho importante mencionar isso porque ele não se resumia a chocar. A verdade é que ele era muito talentoso. Ele era muito talentoso, mas nem toda pessoa criativa é talentosa. Outro problema da criatividade é não haver barreira de entrada. Isso pode ser positivo, pois é acessível a todos e qualquer um pode participar. Porém, pode ser um problema, já que qualquer um pode se intitular artista ou designer. Outras profissões são diferentes porque possuem licenças ou algum tipo de treinamento formal. Se você não entende de medicina, vai ao médico, que é o especialista valorizado nessa área. Se você não consegue consertar seu vaso sanitário, chama um encanador. Arte, design, música, quase todos conseguem fazer algum trabalho criativo em nível básico. Isso não significa que vai ser bom, mas pelo menos podem pegar um lápis e começar a desenhar, ou bater em alguns tambores, ou escrever uma redação rápida. Além disso, todo mundo quer ser criativo, pelo menos em algum nível. Isso faz a qualidade do trabalho criativo variar bastante. O excesso de pessoas criativas e a falta de treinamento em negócios reduzem os preços do trabalho criativo. Se duas pessoas se dizem designers, mas uma lançou produtos de sucesso e a outra só começou a usar Photoshop há meses, ambas são designers, mas uma é bem mais habilidosa. No papel, porém, parecem iguais. A incerteza da criatividade a torna empolgante e exaustiva, pois nunca se sabe como o trabalho será recebido. Existe uma música chamada Losing My Edge, de James Murphy, do LCD Sound System. Na primeira linha, ele diz: "Estou perdendo minha vantagem." Os mais novos vêm logo atrás, enquanto você leva tapas na cara repetidamente. O que ele está tentando comunicar aqui não é exatamente sutil. James se sente derrotado e está cansado. Na época em que escreveu essa música, ele tinha 37 anos e estava tentando fazer sucesso na indústria da música há quase 20 anos, sem sucesso. Cada rejeição é um tapa na cara. Artistas mais jovens e talentosos chegam, e ele só segue em frente, bem cansado. Ironia? Essa música impulsionou a carreira dele como um dos grandes artistas dos anos 2000. Outro exemplo de artista que, sem nada a perder, assumiu grande risco ao se expor assim. Para ser justo, Prince e James Murphy são só dois entre milhões que buscaram sucesso. Poucos de nós terão reconhecimento ou aclamação mundial. Então, qual é o lado positivo aqui? Em primeiro lugar, a apresentação é tudo. Todos os grandes criativos entendem de apresentação, seja fazendo resenhas, seja analisando um bolo disfarçado de objeto, fazendo unboxing de iPhone ou em desfile de Issei Miyake, a apresentação é essencial. Esses vestidos de Issei Miyake são incríveis, mas não teriam o mesmo impacto em um desfile comum. Se você está vendo isso, talvez esteja passando por desafios criativos. Todos nós enfrentamos isso. Ser designer foi o maior desafio da minha vida. Professores, principalmente de design, sempre disseram que eu não era bom o suficiente. Alguns até disseram que eu devia desistir, pois atrapalhava a turma. As pessoas me subestimavam e provavelmente subestimam você também. Não sou um designer mundialmente famoso e provavelmente nunca serei, mas alcancei sucesso moderado. Sou professor de design e faço esses vídeos para você.
Eu tenho trabalho suficiente com clientes para escolher os tipos de projetos nos quais quero trabalhar. Aqui está o que eu fiz, e talvez isso ajude você. Se você ama o que faz, continue fazendo, não pare. Você não pode controlar como o seu trabalho é percebido, mas pode controlar a quantidade de trabalho que você produz. Aqui vai outra coisa. Muita gente faz um design ou uma obra de arte e fica esperando que ela faça sucesso. Não espere, ou você melhora ativamente o que fez, ou parte para o próximo projeto. Não fique analisando demais, não se preocupe. Apenas volte ao trabalho e encontre maneiras de fazer melhor da próxima vez. Isso vai eliminar toda a ansiedade que você sente por não ter sucesso. Isso também faz duas coisas. Primeiro, você está aprimorando sua habilidade. E segundo, você está aumentando suas chances de alguém reconhecer suas habilidades. Você é um criador, e criadores criam. Como Prince ou LCD Sound System, é preciso seguir em frente. Todo artista e designer enfrenta dúvidas, até os maiores da indústria. Pense em quanto teríamos perdido se Prince tivesse parado de tocar música depois do seu show terrível em 1981, ou se James Murphy tivesse parado de gravar álbuns antes de escrever sua música Losing My Edge. Tudo se resume à coragem. Meu mentor Raf sempre diz isso e concordo totalmente. Já estive muito perto de largar o design completamente algumas vezes, mas toda vez que estou prestes a desistir, eu simplesmente volto a focar nas coisas que acho empolgantes e novas, e de alguma forma as coisas simplesmente acabam se encaixando. Este canal do YouTube é um ótimo exemplo disso. Nunca esperei que dessem algo, mas é provavelmente uma das melhores coisas que já fiz no meu trabalho de design. Se você faz trabalho criativo para empresas ou por dinheiro, deve seguir as regras do negócio. Este vídeo mostra claramente as motivações de pessoas não criativas nas empresas. Querem reduzir riscos. Sempre que apresentar um trabalho criativo a um administrador, pense desse modo. Ao trabalhar para um cliente, provavelmente terá que adaptar sua visão. Não há nada de errado nisso. Faça o melhor para seu cliente, apoiadores ou fãs. Trabalhar para empresas pode ser decepcionante sem outra forma de expressão criativa. Por isso tenho projetos pessoais e meu canal no YouTube para testar ideias sem arriscar o dinheiro dos clientes. Isso me mantém à frente do mercado e me obriga a estar sempre explorando novas ideias. Você deveria fazer o mesmo. Explore diferentes formas de apresentar seu trabalho, explore diferentes métodos de execução, apenas tente coisas novas constantemente. Não estou dizendo que você precisa necessariamente começar um canal no YouTube, mas você deve sempre voltar ao que fez você se empolgar com o seu ofício lá no começo. Explore novas ideias e compartilhe com os outros. Tente divulgar seu trabalho de formas variadas, sem precisar alcançar um grande público. Às vezes, basta compartilhar com alguns amigos próximos. Vale mencionar que eu não sou apenas designer, também sou músico. Nunca ganhei dinheiro de verdade como músico, mas aprendi muito sobre mim, sobre o mundo ao meu redor e sobre outras pessoas fazendo música. Me tornar músico foi provavelmente uma das experiências mais enriquecedoras de toda a minha vida. Existe valor na criação por si só. Não há nada que reafirme mais a vida e exija mais coragem do que a escolha de criar. É a escolha de tornar o mundo um pouco melhor, mesmo que seja só para uma pessoa. Nunca se esqueça de que o seu trabalho importa, mesmo que só importe para você. Meu amigo Raf e eu estamos escrevendo um livro sobre isso. Se gostou do vídeo, clique no link da descrição para ser avisado quando lançar. Tenham um ótimo dia e espero que tenham aprendido algo.